descolamento prematuro de placenta, deu o líquido amniótico baixou e depois zerou. Primeiro deu oligoâmnio, que é o líquido baixo, e depois anidrâmnio, que é zero líquido amniótico, porque eu tive o rompimento prematuro das membranas alveolares, né? Que minha bolsa rompeu com 14 semanas. Uma bolsa que é para romper com 40 semanas, que são 9 meses, a minha rompeu com 14. E aí zerou o líquido por inteiro. Zerou o líquido e o pouco líquido que o bebê produzia, porque assim, ele bebe o líquido e produz com xixi, né? O pouco líquido que ele produzia, eu perdia também, porque é como se tivesse um furo na bolsa. E aí, quanto mais o bebê produzia líquido, mais eu perdia. Então, resumindo, você ficou sem a bolsa e o bebê começou a produzir através da urina dele, é isso? O bebê tá lá dentro da bolsa e dentro da bolsa é para ter líquido amniótico. Só que como essa bolsa se rompeu, então de início eu perdi o líquido por completo e aí depois, como o bebê se manteve vivo, ele continuava produzindo líquido com o xixi dele. Só que na medida que ele produzia, eu também perdia, porque a bolsa estava rompida. E aí quando você foi no hospital, o que o médico falou de início? Queria viver, qual a expectativa de vida, se tinha alguma chance? Então, uma bolsa rompida com 14 semanas, eles deram probabilidade de vida zero para a criança. Lá o hospital que eu ia é um hospital terceirizado, né, de uma empresa de freiras, e elas não concordam com indução de aborto. Então, enquanto o coração do bebê estivesse batendo, eles não podiam induzir. Então, o que é que eles fizeram? Me orientaram a ir em outro hospital, que não fosse administrado por essas freiras, para induzirem o aborto, porque disseram que o bebê não ia progredir. Porque uma bolsa rompida com 14 semanas ia dar vários problemas, ia dar problema renal, problema no pulmão, ia dar problema na pele, sabe? Porque a pele encostada, a pele do bebê encostada na bolsa, sem líquido nenhum, ia causar ferida, ia causar problema genético, ia nascer com problema mental, enfim, colocaram 1000 problemas e disseram que eu não aguardasse nem esperasse nada da gestação, que eu ia perder em breve. Mas aí você não procurou um outro hospital dessa forma? Não. Decidiu manter a gestação? Decidi manter por conta própria. Eles disseram que eu estava pondo, era por minha conta e risco, né? Por o coração do bebê ainda estar batendo, o hospital em si não ia fazer nada. Então eles disseram assim, já que você não quer procurar outro hospital para induzir, então você vai para casa e espera iniciar aborto espontâneo. Então eu vim para casa com aquela dor no coração, chorando muito, e no meu coração achando que a qualquer momento o coração do bebê ia parar, eu ia iniciar aborto espontâneo ou eu ia progredir a gestação até certo tempo e a criança ia nascer com problema. Mas chegou algum momento em que então o líquido começou a voltar ao normal? Tipo, ele estava sem líquido, né? E como foi que você percebeu que estava com o líquido normal voltando? Eu recebi o diagnóstico de anidrâmnio, que é sem líquido nenhum. A minha bolsa rompeu, na verdade, no dia 6 de outubro. Então, eu passei outubro, novembro, dezembro, sem líquido nenhum. E aí, no final de dezembro, eu comecei a perder menos líquido. E eu estranhava, né? Porque sempre eu tava perdendo líquido. Eu sempre sentia aquela perca. E aí eu comecei a perder menos e senti no meu coração que alguma coisa podia estar diferente nas próximas ultrassons. Aí no dia 1º de janeiro eu fui pro hospital, fiz uma ultrassom e sempre era um ultrassonografista diferente. Aí ele foi e falou, por que você tá fazendo essa ultrassom? Aí eu expliquei, ele disse, não, mas tem líquido aqui. E me mostrou. Aí eu comecei a querer chorar, eu falei, eu não acredito. Aí fiquei sem querer acreditar no ultrassonografista, levei pra médica, a médica também estranhou, falou que era impossível. No dia 8 de janeiro eu fiz
outro ultrassom e deu líquido normal de novo. Como se fosse uma gestação normal. Como se fosse uma gestação normal. Só que como eu já tinha tido o diagnóstico anterior, quando os médicos viram as 2 ultrassons com líquido normal, eles não vão entender como um milagre, né? Eles não vão descartar os diagnósticos anteriores. Eles disseram assim, a produção de líquido do bebê está suprindo a sua perca. Então, o bebê está conseguindo suprir, por isso que tem líquido suficiente. Só que você vai continuar com esse acompanhamento semanal e com 34 semanas, se o bebê aguentar até lá, a gente faz uma cesárea. E aí, na hora do parto dele, foi preciso fazer a cesárea por causa disso ou foi normal? Foi cesariano, mas não porque eu tive complicação, né? Porque é aquela coisa, por mais que a gestação já estivesse se encaminhando normalmente, e toda vez que fazia uma ultrassom nova, ao todo eu fiz 29 ultrassons. E toda vez que eu fazia uma ultrassom nova, dava com resultado bom de líquido amniótico, eles não descartaram o diagnóstico anterior. Então, quando eu fiz 34 semanas, mesmo sem estar sentindo dor, sem estar sentindo contração, cardiotopo, tudo normal, ultrassom normal, mas aí eles disseram, a gente vai fazer uma cesariana porque continua sendo uma gestação de risco. E a gente não vai induzir o parto porque ele está sentado. Aí eu até me surpreendi, porque eu fui para uma consulta normal, e aí ele veio. E ele nasceu com algum problema? Tipo, você julga que nasceu com algum problema ou tá normal, como um bebê normal? Como um bebê normal. Para não dizer que foi 100%, ele nasceu com vício de postura, porque ele passou muito tempo sentado. Mas que não tem nada a ver com a bolsa ou com a perda do líquido amniótico no... Não tem nada a ver, ó. Tá, aqui vai fazer 3 meses essa semana. E é completamente saudável. Tá em aleitamento materno exclusivo ainda. Saudável, não nasceu com nenhum problema. Não só os médicos do hospital falavam que ia nascer com problema, como também eu baixei a cartilha do Ministério da Saúde, que é o manual da gestação de alto risco, e fala, né, que em casos de oligoâmnio pode ter displasia renal, pode ter problema pulmonar, escaras. Sim. E ele não nasceu com nada disso, né? Entreguei nas mãos de Deus e confiei em Deus e deixei a minha gestação acontecer. E graças a Deus eu tenho um milagre de 3 meses. Boa! Gente, eu tô fazendo uma edição aqui nesse vídeo para explicar que o Hugo, quando eu falei que ele não teve nenhuma complicação, foi assim, na saúde e no desenvolvimento dele em si. Assim, não nasceu com nenhuma deformidade, com nenhum problema genético nos rins, nem nada disso. Então, a complicação que ele teve foi qual? Assim que ele nasceu, ele precisou ser reanimado e ele passou 9 dias na UTI porque ele teve asfixia ao nascer. E aí depois veio pra casa e deu tudo certo. Então, só pra incluir aqui, né, no vídeo anterior, pra que fique tudo bem esclarecido. É isso.